em nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu falar da série The Chosen, Os Escolhidos? E quem já assistiu a série? Parcialmente, né? Do pouco ou do muito que vocês viram, é muito bom, não é? Aos que não viram, fica a dica de assistir no fim de semana com a família. Vale a pena, muito bom. The Chosen, Os Escolhidos, é uma série que fala da vida de Jesus a partir da perspectiva dos que conviveram com ele, dos seus discípulos. É isso que o Google traz. Quando a gente pesquisa, é essa informação que o Google traz, tá? E em breve vai sair a próxima temporada em português. Estamos aguardando ansiosos, né? Pois bem, algo que me chamou a atenção desde o princípio, desde o primeiro episódio da série, é a abertura da série, que mostra um monte de peixes cinzas indo na mesma direção. Até que surge um peixe azul indo na contramão dos outros peixes, e isso faz com que alguns dos que eram cinzas mudem de cor, passem a ser azuis, e mudem de direção também, acompanhando o caminho do primeiro peixe azul. Na imagem a gente consegue olhar isso, né? Consegue notar pelo rabo dos peixes. Os cinzas estão indo todos na mesma direção, enquanto os azuis estão na direção oposta. Certo? O que essa cena tem a nos dizer? Quem são os peixes cinzas? Para onde eles vão? Quem é o peixe azul que vai na direção oposta e influencia outros peixes a mudarem de cor e direção? Para onde vão os peixes azuis? A partir da Escritura Sagrada, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano, então, peixe cinza, caminha em direção ao inferno. O caminho dos peixes cinzas é a perdição eterna. Mas pastor, todas as religiões não levam a Deus? Deus não é um só? Não basta ter fé e fazer coisas boas para ir para o céu? E a resposta é não, com letras garrafais. Primeiro, as religiões não são caminhos que levam a Deus. Quem é o único caminho que pode nos levar até o Pai? Jesus. Ele mesmo disse hoje para a gente, né? Portanto, só há um caminho, uma religião, um único Deus que nos religa a Ele. Segundo, Deus não é um só, mas é só um: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não crê neste Deus, crê num falso Deus. Portanto, não está na verdade. E o seu pai é quem? O diabo, pai da mentira. Terceiro, não basta ter fé e fazer boas obras, fazer coisas boas. Primeiro, porque boas obras não levam ninguém para o céu. Teriam que ser perfeitas, sem falha, sem mancha. E qual é o ser humano que consegue fazer coisas perfeitas? Não tem chance. Pelas obras não tem chance. Segundo, porque não é qualquer fé que leva para o céu.
Uma pessoa pode dizer que tem muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas talvez a sua confiança esteja num pedaço de madeira, de gesso. Esteja num animal qualquer. Ou num guru, um guia para essa vida, um mestre qualquer. Não basta dizer que tem fé. É preciso viver a fé em Jesus. O Deus que se fez homem, foi crucificado, ressuscitou, para assim nós termos a vida. Caso contrário, haverá o quê? Qual é o contrário de vida? Morte, condenação. E quem nos dá e conserva essa fé em Jesus? Sou eu mesmo que me presenteio com essa fé? Eu mesmo creio. Hoje acordei e quero crer em Jesus. É assim que funciona? Não, né? Quem nos dá essa fé em Jesus é o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho e nos chama por onde? Pelo Evangelho. Então quer dizer, pastor, que a pessoa que não acredita em Jesus não tem o Espírito Santo? Exatamente. Nós ouvimos o relato de Estevão, aquele diácono escolhido para auxiliar os apóstolos, porque os apóstolos estavam sobrecarregados e eles queriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Diáconos foram escolhidos para auxiliar no trabalho da igreja, certo? Estevão foi escolhido diácono da igreja e ele foi o primeiro a ser morto por andar na contramão do mundo. Ele diz: homens teimosos, que não querem ouvir o Evangelho, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O que quer dizer resistir ao Espírito Santo? De uma maneira bem prática, é continuar seguindo na direção dos peixes cinzas, em direção ao inferno. Não querem ouvir falar de Jesus, não querem estudar a Bíblia, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem vir para a igreja, não querem nem saber de igreja, não querem participar da Santa Ceia, não querem batizar os seus filhos, não querem viver de acordo com a vontade de Deus, só querem saber de defender ideologias, de usar algumas frases de Jesus para defender tolices, babaquices. Só querem saber de investir o seu dinheiro para ter ainda mais dinheiro. Usam desculpas para viver na imoralidade, sendo escravos do pecado, fantoches na mão do diabo. Estes, quando morrerem, vão implorar por uma morada nos céus. Mas Jesus lhes dirá: afastem-se de mim, eu não conheço vocês. E assim eu retorno à abertura de The Chosen. Quem é aquele peixe azul que aparece na contramão do mundo e muda a direção de alguns peixes? Jesus, né? Aquilo que eu comentei para Flávia hoje de manhã, o óbvio precisa ser dito para continuar sendo óbvio. Jesus, aquele que veio ao mundo para chamar e salvar todo aquele que está perdido, está indo em direção ao inferno. Porém, o mesmo Jesus afirma: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Basta ver, né? De todos os peixes cinzas, só alguns
aceitaram o chamado de Jesus, foram transformados. E agora eu pergunto para vocês: a culpa de alguém continuar indo em direção ao inferno é de quem? É de Jesus ou da própria pessoa? Da própria pessoa. De tantos peixes cinzas, apenas alguns são transformados em azuis e começam a seguir Jesus na contramão do mundo. Por quê? Esses não resistiram à ação do Espírito Santo. Mas eles aceitaram o chamado de Jesus para viverem como geração eleita, geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, das cinzas, para a sua maravilhosa luz azul. Essa notícia não é maravilhosa? Ela é tão boa que Pedro nos incentiva a agirmos como crianças recém-nascidas, que renasceram da onde? Da água do batismo. Está ali, né? Desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O que nos dá crescimento para a salvação? A palavra de Deus. É um crescimento pessoal, para nós termos cada vez mais certeza de que nós somos escolhidos por Jesus para a salvação. Mas é também um crescimento comunitário, para nós sabermos proclamar cada vez mais, cada vez melhor ao mundo as virtudes de Deus. E são as virtudes de Deus, não as nossas. Se nós quisermos ser cheios de fé e do Espírito Santo, como Estevão, nós precisamos focar menos em nós e mais em Jesus, na sua vontade, nas suas virtudes, não nas nossas virtudes. Nós precisamos falar menos de nós e mais de Jesus, porque assim a palavra de Deus vai crescer e o número de discípulos vai aumentar. Era isso que acontecia na época dos apóstolos. Nós precisamos ir na contramão do mundo, não resistindo ao Espírito Santo nos chamando pelo Evangelho, nem rejeitando o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque assim nós estaremos cheios de fé e do Espírito Santo. E nós poderemos ouvir de Jesus, Ele dizendo para a gente: venham, benditos de meu Pai, a morada de vocês está preparada. Portanto, cheios do Espírito Santo, fixemos os nossos olhos no céu e vejamos a glória de Deus e Jesus que está à direita de Deus. Vejamos de maneira antecipada a glória de Jesus aonde? Na Santa Ceia, para nós sermos perdoados, nós sermos salvos e vivermos na contramão do mundo. Entreguemos o nosso espírito ao Senhor Jesus e oremos pelo mundo inteiro, o mundo perdido, como fez Estevão. Aceitemos o chamado de Jesus de sermos seus discípulos, sermos seus seguidores, a fim de proclamarmos o Evangelho com fidelidade. E embora nós sejamos rejeitados pelo mundo, assim como Jesus foi, assim como Estevão foi, assim como Pedro foi e tantos outros foram, lembremos que a igreja não está edificada em nós, não está edificada nas nossas emoções,
não está edificada na voz do nosso coração, não está edificada na nossa razão, não está edificada nas manifestações do Espírito, na irmãzinha ou no irmãozinho de tal, mas naquele que é o escolhido de Deus, para ser a pedra preciosa, a pedra angular, Jesus Cristo, em quem nós podemos alcançar misericórdia e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E em todas essas coisas, o Espírito Santo nos auxiliará para permanecermos no caminho, na verdade e na vida, até o encontro com o Pai. Amém.